incidente de assunção de competência, o IAC. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje, em que nós vamos tratar do incidente de assunção de competência. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje nós vamos conversar sobre o incidente de assunção de competência, que é um mecanismo procedimental, um incidente procedimental regulado pelo artigo 947 do Código de Processo Civil, tá certo? E a ideia do IAC, o incidente de assunção de competência, é que ele leve à formação de um precedente de observância obrigatória. Um precedente que uma parte da doutrina vem chamando aí de vinculante, ou então um precedente obrigatório, esse tipo de coisa. Um daqueles precedentes lá da lista do artigo 927 do próprio Código de Processo Civil, o entendimento firmado no julgamento de incidente de assunção de competência. Agora, quando cabe o IAC, para que serve o IAC, como que isso aí é processado e tudo mais? Veja, primeiro que tem natureza de incidente, não é ação de competência originária dos tribunais e também não é recurso o IAC em si, tá certo? Ele tem a natureza de incidente procedimental, então, e ele serve para que o relator submeta à apreciação do órgão colegiado do tribunal, que é competente, segundo o regimento interno do próprio tribunal, pela composição ou pela prevenção de divergências jurisprudenciais, de maneira a que seja firmado entendimento sobre aquela matéria, um entendimento que deverá, dali para frente, ser observado por todos os órgãos sujeitos hierarquicamente ao tribunal, inclusive os órgãos fracionários do próprio tribunal, tá certo? Então, é um incidente procedimental regulado pelo artigo 947 do próprio Código de Processo Civil, aí em conjunto com aquilo que dizem os regimentos internos dos tribunais também, evidentemente, de maneira a viabilizar a construção aí de precedente daqueles que estão lá qualificados no artigo 927 do próprio Código de Processo Civil. Isso vale a pena a gente lembrar logo depois do artigo 926, que vai dizer aí que os tribunais devem manter suas jurisprudências íntegras, estáveis, coerentes também, para que os nossos tribunais atuem, essa ideia parece que emana do texto normativo, pelo menos atuem aí como faróis, né, de qual é a correta a interpretação e aplicação das normas a determinadas situações idênticas entre si aí, tá certo? Bom, e já para te adiantar algo lá sobre os requisitos, antes da gente falar mais propriamente sobre cabimento, dizer o seguinte: o IAC serve para quando a gente tem questão de grande repercussão social, mas que não se repete em uma multiplicidade de demandas. Porque se a gente tem questão repetitiva, aí a gente tem outros mecanismos no próprio Código de Processo Civil. Então, aí perante os tribunais de apelação, a gente vai ter o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Perante os tribunais superiores, a gente vai ter aquela sistemática de afetação para julgamento de recursos especiais, recursos extraordinários repetitivos, o que aí é objeto de vídeos próprios aqui no canal e tudo mais. Hoje a gente está falando do IAC. O IAC serve para quando a gente tem questão de grande repercussão social, sem repetição em uma multiplicidade de demandas. Eu vou te dar um exemplo aí para você poder pensar. Imagine a existência de uma controvérsia sobre requisitos para a criação de um partido político.
A gente não tem milhões de ações, nem milhares de ações que tratam de possíveis controvérsias a respeito da criação de partido político. Mas é uma questão de repercussão social relacionada à possibilidade de representatividade de uma parcela da população por alinhamento ideológico, esse tipo de coisa, né? Isso pensando que a gente poderia ter no Brasil seriedade de alinhamento ideológico e tal, mas essa é uma outra discussão, né? Então imagine uma situação assim, essa é uma questão de repercussão social. Lá uma outra ação que é uma questão que não se repete demais, mas que pode ter profundas consequências econômicas, esse tipo de coisa. É uma questão de repercussão social também. É para isso que serve o incidente de assunção de competência, pelo que parece, pelo menos. Tá certo? Quando que cabe aí a instauração do incidente de assunção de competência do IAC? Cabe em qualquer recurso. Também cabe na remessa necessária, naqueles casos de reexame necessário da sentença, que é quando a gente tem a condenação da fazenda pública em parâmetros que são considerados altos, né? E não em conformidade com precedentes de caráter vinculante qualificado firmados anteriormente, né? Então você tem o glorioso reexame necessário lá, e ainda nas causas de competência originária. Então, recurso, qualquer recurso. No exercício do reexame necessário, também nas causas de competência originária dos tribunais. E cabe a instauração de IAC nos tribunais de apelação e também perante as cortes superiores, tá certo? Então veja você o seguinte, que se você tem lá uma determinada ação e essa ação tem lá um julgamento, tem uma questão de repercussão social, você pode procurar suscitar aí a instauração do incidente de assunção de competência opondo embargos de declaração, por exemplo. Embargos de declaração também são recursos, também aí comportariam a instauração, né, do incidente de assunção de competência. Qualquer recurso, também no reexame necessário, também nas causas de competência, naquelas ações de competência originária dos tribunais, como é o caso, por exemplo, da ação rescisória, do mandado de segurança em determinadas situações, da reclamação. Tá certo? Requisitos à possibilidade de instauração do incidente de assunção de competência. E primeiro é a identificação de uma questão de direito de grande repercussão social. Então o objeto é justamente prevenir ou compor divergência sobre questão de direito, questão de interpretação e aplicação do ordenamento jurídico vigente, questão de direito de grande repercussão social. Lembrando, é uma questão de grande repercussão social que não se repete em uma multiplicidade de ações, em ações repetitivas, porque senão o que a gente teria seria outro procedimento cabível, inclusive a partir de momentos procedimentais diversos e tudo mais. Eu vou até te contar que se você der um Google aí e for procurar do seu tribunal, TJ lá, o seu estado, IAC, né, incidente de assunção de competência, e se você der uma olhada depois em IRDR também, você vai ver que é costumeiro que os tribunais façam as coisas ao contrário, assim, que admitam para o julgamento como incidente de assunção de competência causas que se mostram repetitivas e que admitam aí para a discussão, o incidente de resolução de demandas repetitivas, lembrando o objeto de um outro vídeo, mas em causas que têm repercussão social, mas que não se repetem em um número muito grande lá de demandas. Isso é uma coisa que acontece, mas a ideia, segundo o texto normativo, olha, o IAC é para quando a gente tem grande repercussão social, sem repetição em múltiplas demandas. Isso, aliás, vive caindo aí em concursos públicos por aí, quando o objeto da questão é o glorioso IAC, de novo regulado lá pelo artigo 947 do Código de Processo Civil, tá certo? Então, o primeiro requisito de cabimento, a identificação de uma questão de direito de grande repercussão social, sem repetição em uma multiplicidade de ações. Segundo, a conveniência, a demonstração de que é conveniente prevenir ou compor a divergência no âmbito do próprio tribunal, dos órgãos hierarquicamente a ele sujeitos. Então,
Veja que o segundo requisito ele meio que decorre logicamente do primeiro, né? Se há grande repercussão social, muito provavelmente há aí conveniência de prevenir ou de compor divergência dentro do próprio tribunal. Quer dizer, aquilo que a gente vive dizendo, né? A gente olha para quanto que custa o poder judiciário brasileiro, né? A manutenção do poder judiciário brasileiro, não dá para a gente se conformar que a coisa funcione como jogar um dado de 1000 faces para cima, cada vez cai por uma face diferente, para aquele caso é aquilo lá que vale, sem sinalização para a sociedade de o que é que os tribunais entendem que é a aplicação e a interpretação e a aplicação correta dos textos normativos às situações idênticas que são levadas à sua apreciação. Isso é uma coisa completamente estapafúrdia. De toda forma, né, a identificação da questão de direito que tem grande repercussão social, também a demonstração da conveniência de prevenir ou de compor divergência dentro do próprio tribunal. E terceiro, a proposição do relator originário do recurso, do reexame necessário ou da ação de competência originária do tribunal ao órgão fracionário originariamente competente. Então, o relator, imagine que tem lá uma Câmara Cível qualquer, 5ª Câmara Cível. O relator precisa propor a admissão do incidente de assunção de competência aos demais competentes da própria Câmara Cível. Esse é um terceiro requisito de cabimento. E como que daí funciona o procedimento de instauração do IAC? Por iniciativa de quem? Pode ser inclusive de ofício desse relator no órgão originário. No nosso exemplo aqui, o relator lá na 5ª Câmara Cível, por exemplo, ele de ofício pode ter a iniciativa aí de levar aos pares do próprio órgão fracionário originário aí a questão da possibilidade de instauração do IAC, identificando qual que é a questão de repercussão social e também a conveniência de compor ou de prevenir aí a divergência dentro do próprio tribunal. Mas não é só ele que pode ter essa iniciativa, também pode ser por requerimento de qualquer das partes, da parte recorrente, da parte recorrida também do Ministério Público naquelas causas de intervenção do Ministério Público, veja lá o artigo 178 do Código de Processo Civil, e também da Defensoria Pública naqueles casos em que é admissível aí a intervenção da Defensoria Pública, tá certo? Então, a iniciativa pode ser de ofício do relator no órgão fracionário originário ou então por provocação das partes do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Havendo essa provocação, o órgão fracionário originário deliberará sobre a conveniência ou não de instauração, a possibilidade ou não de instauração do incidente de assunção de competência ou glorioso IAC. Se a deliberação por parte do órgão originário for positiva, esse órgão fracionário originário, ele determinará que os autos sejam remetidos ao órgão do tribunal responsável pela prevenção ou composição daquela espécie de divergência, e isso vai constar do regimento interno do tribunal. Nos tribunais de apelação, em geral, a gente vai ter aí o órgão especial ou então o pleno, dependendo de cada tribunal. Lá no Superior Tribunal de Justiça, isso em geral lá pelas sessões. No Supremo Tribunal Federal, isso seria pelo plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, chegou ao órgão, então houve lá provocação por alguém, deliberação pelo órgão fracionário originário, sendo positiva, autos remetidos ao órgão do tribunal responsável, segundo seu próprio regimento interno, pela prevenção ou composição daquela espécie de divergência. Lá é designado um novo relator. Esse novo relator faz um exame de admissibilidade. Se o exame de admissibilidade for positivo, o IAC seguirá
para julgamento, conforme o próprio regimento interno do tribunal. Em geral, o que a doutrina observa é que é desejável que haja possibilidade de amplo contraditório, inclusive de se ouvir, de se admitir a intervenção de amicus curiae, esse tipo de coisa, justamente porque o entendimento firmado no julgamento do IAC, o instante de assunção de competência, ele terá força aí de um precedente de observância obrigatória, segundo o próprio artigo 927 do Código de Processo Civil. Agora, o novo relator faz o exame de admissibilidade. O exame de admissibilidade pode ser negativo, porque ele pode entender que não estão presentes os requisitos, que a questão não é lá de repercussão social coisíssima nenhuma, que não está evidenciada aí a conveniência de prevenção ou então de composição de divergência, esse tipo de coisa. Se for negativo o exame de admissibilidade desse novo relator lá no órgão responsável pela prevenção ou pela composição de divergência, cabe recurso contra essa decisão dele monocrática de negativa de admissibilidade. O recurso é o glorioso agravo interno lá do artigo 1021 do próprio Código de Processo Civil, tá certo? De maneira bem resumida, bem panorâmica, naquilo que está lá no próprio Código de Processo Civil mesmo, a ideia sobre o incidente de assunção de competência. E a C é mais ou menos essa. Eu preciso te lembrar que caso você vá trabalhar com uma situação dessas na vida real, você também precisa tomar conhecimento do regimento interno do tribunal com o qual você está dialogando, para você poder dirigir as suas manifestações todas de maneira tecnicamente correta, também de tomar conhecimento aí de requisitos específicos, esse tipo de coisa, tá certo? Eu queria te convidar a contar para mim, por favor, nos comentários aqui embaixo, de onde é que você me assiste e por que você chegou a esse vídeo. Se você está estudando para uma prova, para um concurso, ou se você está trabalhando com uma questão em que houve admissão, ou se você acha que vai poder tentar provocar a instauração de IAC em um processo seu, conta para mim, por favor, de onde é que você me assiste e por que é que você chegou aqui ao vídeo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre o agravo interno. E também queria, por favor, te pedir para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para compartilhar o conteúdo, porque isso é muito importante para que a gente continue aí conseguindo trazer esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.